Olá, olá! Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Felicidade de Bolso. Esse podcast foi criado para que tu guarde um tempo para cuidar da tua saúde mental, da tua felicidade, do teu bem-estar, de forma simples, descomplicada e prática. Eu sou Gabriela Meller, psicóloga, terapeuta de família e casal e também especialista na ciência da felicidade. E hoje nós estamos numa semana muito especial, porque dia 15 é meu aniversário. E eu sou das pessoas do grupo do comemorar aniversário e não do grupo do desaniversário, que são aquelas que não curtem. E por que eu tô falando do meu aniversário? Porque aniversários, ou mesmo datas marcantes, especiais, comemorativas, elas nos fazem refletir, elas mexem com a gente. E eu me lembrei muito, me veio muito forte a questão das nossas crises existenciais. Quem nunca? Vejo muito que o ser humano, de forma geral, anda em uma grandíssima crise existencial. Porque tem sido muito complicado lidar, acompanhar essas mudanças, né? E o mais doido é que a gente que criou essa realidade que nos enlouquece, não é verdade? Bom, fui me aprofundar um pouquinho sobre o que de verdade são as crises existenciais, quais as mais comuns e, simplesmente olhando todas essas informações, revendo algumas coisas, eu separei alguns pontos, mas na verdade eu quero fazer hoje esse podcast num estilo mais livre, para que a gente possa juntos sentir que a gente está tendo uma conversa sobre as nossas crises existenciais. Para começar, é importante a gente entender que uma crise existencial, ela se dá quando as nossas estruturas internas já não são mais suficientes para lidar com a nossa vida cotidiana. Ou seja, o nosso aparato psíquico, nossos recursos, as coisas que a gente tem de aprendizado parecem de uma hora para outra, que não é bem de uma hora para outra, mas enfim, não serem mais suficientes para nos ajudarem a resolver as problemáticas do dia a dia. É como se parecesse que alguma coisa se desencaixa nessa engrenagem e a gente não consegue mais andar no ritmo que andava. E na verdade, isso acontece se então os nossos recursos internos não são mais suficientes. Será que a gente tem que buscar novos recursos? Será que a gente tem que cavocar um pouquinho mais para desvendar coisas que talvez a gente tenha e que a gente não utilizou ainda? O fato é que o que acontece, por um outro lado, é uma incongruência entre o nosso self real e o nosso self ideal. Em outras palavras, aquilo que eu sou, o meu senso de mim, tem a sua versão do que realmente é, e tem aquela versão que é o que a gente gostaria de ser num ideal, sabe? Porém, pensa aqui comigo. Se quem eu quero ser vai mudando ao longo da vida, e quem eu sou, estou me tornando também vai mudando ao longo da vida, é fato que teremos várias crises existenciais, não é mesmo? E aí, em especial, a gente tem crises que são pontuais para algumas idades, mas quando a gente geralmente consegue usar essa crise para crescer, a gente tende a se conectar mais com a nossa autenticidade
E isso faz com que a gente tome impulsos mais focados em fazer realmente o que faz sentido para nós e menos o que é para agradar os outros. Faz sentido até aqui? É como se as crises fossem um grande chamado para uma mudança de pensamento, uma mudança muitas vezes na nossa parte física, um chamado para a gente atualizar a nossa nova versão. E aí eu te pergunto, tu saberia dizer qual a tua versão real e qual a tua versão ideal? Tu já te perguntou sobre isso, talvez? Ou nunca? Sobre a melhor versão, eu sei que vocês já se perguntaram, porque, meu Deus, a quantidade de vezes que falam nisso. Eu também separei algumas perguntinhas para nos ajudar a aprofundar na crise, porque uma coisa importante de uma crise existencial é que a gente, para lidar com ela, primeiro tem que aceitar que está e acolher esses sentimentos por vezes desagradáveis, dando espaço para que eles sejam sentidos, né? E aí então se fazer algumas perguntas. Será que não é hora de tu te perguntar o que tu tá tolerando na tua vida que tu não quer mais tolerar? Sabe? Isso que veio na tua cabeça agora? O que é? Por que tu ainda tá tolerando isso? Tu saberia me dizer se é por ti ou se é pelos outros? Se é pelo medo de perder algo? Se é por medo de lidar com algo desconhecido, que talvez tu ache que tu não tem condições de lidar? Sabe que quando a gente fala sobre enfrentar medos, não existe não sentir medo. E quando falam sobre ir com medo mesmo, é mais sobre acreditar naqueles recursos que tu tem e que tu talvez ainda não tenha te conectado ou visto, mas que só vão poder aparecer se tu enfrentar algumas situações em que tu precise deles. E aí uma outra pergunta para ti. Talvez essa crise esteja a serviço de tu te reconectar com sonhos ou paixões tuas que tu deixou para trás. Coisas que pode ser que te façam sentir vivo, viva, e que te distanciando delas, tu foi te descaracterizando e foi perdendo energia, vitalidade, motivação. O que tu guardou na gaveta e meio que esqueceu lá e não buscou mais das coisas que eram tuas. Porque uma outra característica da crise é muitas vezes a gente se deparar com esse self real, quem a gente se tornou, e a gente se perguntar assim, mas meu Deus, como eu vim parar aqui? Quem é essa pessoa? Não é? E aí talvez o resgate dessa pessoa comece por retomar algum sonho ou paixão que algo ou alguém te fez acreditar que não era possível. Lembrando que independente da tua idade, os sonhos ainda têm validade e possibilidade, tá? Então, não deixa que te convençam do contrário.
E uma outra perguntinha que nos ajuda muito é: o que tu faria se de alguma forma, então, fosse possível a gente não sentir medo? Imagina que simplesmente nada que te causa medo hoje te causasse mais. Quantas coisas a mais tu realizaria? Essa pergunta, ela serve para nos mostrar que talvez a gente está dando um tamanho, um espaço maior na nossa vida para os nossos medos do que para as nossas coragens. E como eu disse, nós não vamos não desapegar do medo, mas nem achar que a gente pode acabar com ele, porque ele é uma emoção adequada, sim. Porém, ele nos faz distorcer algumas realidades. Então eu quero que tu te dê conta aonde, qual parte da tua vida, qual curva da tua história, tu deu mais espaço, começou a dar mais espaço para os medos do que para as coragens. Porque eu sei que tem coragem aí dentro. Se tu clicou para ouvir um podcast sobre crise existencial, é porque de alguma forma, dentro de ti, tu já estás pronto ou pronta para fazer uma mudança, não é? Então, eu sei que existe essa coragem aí. E aí uma outra pergunta para nos ajudar a achar a direção, as respostas. O que tu sente que tu perdeu na tua vida que era importante para ti? O que tu perdeu aí pelo caminho que, se tu pudesse, tu gostaria de recuperar? Às vezes são características nossas, às vezes são pessoas, situações, às vezes são momentos. Eu quero que tu perceba na resposta que te vier na cabeça o quanto disso que tu perdeu conta sobre o que realmente importa pra ti. Porque essas não são perguntas com respostas objetivas. Elas são perguntas que muitas vezes servem para dar espaço para outras perguntas, não é? E faz parte. É assim que a gente constrói a saída do buraco, constrói a saída da crise, não é? Agora vamos para umas perguntas um pouquinho mais de identificação de coisas que podem ser positivas nesse caminho da crise. O que na tua vida, até hoje, já te trouxe aquele senso de plenitude? Sabe aqueles momentos em que tu te sentiu preenchida, plena, transbordante? O que na tua vida te fez sentir assim? Por que isso não tá mais na tua vida? Ou se tá, por que tu não tá te permitindo te conectar tanto com isso? E se tu começar a perceber que a tua resposta para as minhas perguntas repetitivamente é: eu não tenho tempo, eu quero te lembrar que quem escolhe como preencher teu tempo é tu, não é mais ninguém. Sim, eu entendo que a gente tem obrigações e necessidades, inclusive com outros. Porém, de alguma forma, esse tempo que a gente diz que nos falta, não falta, né? Porque a gente usa às vezes com tanta bobagem. Então reflete sobre isso. O que talvez tu tá evitando tomar de decisão que tu sabe que tu tem que tomar? Tu já sabe. Por que tu não tá decidindo?
Por que tanta gente tem dificuldade com tomada de decisão? Porque tomar uma decisão é assumir a responsabilidade de que tu tá dizendo que aquele é o teu compromisso e a tua verdade e que tu vai engajar naquilo. Então a gente, no fundo, não toma decisões não porque a gente não tem o que precisa ou não tem um pouquinho de clareza, e sim porque a gente foge, né, de arcar com as responsabilidades de tomar algumas decisões. A gente tem medo do que pode vir a partir delas, porque sim, nós não temos controle sobre tudo. E não vamos ter. Então, para finalizar, eu quero fechar tudo isso com uma frase e uma dica de leitura. Hoje, pesquisando então sobre crises, momentos de reflexão, momentos de mudança, eu me lembrei de um livro que chama Indomável, da Glennon Doyle. É um livro que já fez parte do nosso clube do livro, mas é um livro que eu sempre recomendo quando alguém está passando por momentos de dúvida. E se tu pegar alguma coisa dele, tu já vai imediatamente entender por quê. Então vai lá e dá uma olhadinha. E aí tô falando desse livro porque nós vamos fechar com uma frase dele. E eu espero que faça sentido para vocês como fez para mim. Porque eu estou entrando nos meus 39 anos essa semana e é o último dos 30. Depois só tem fases de enta. E aí o negócio é mais sério. Meus amores, a frase é a seguinte: abre bem os teus ouvidos e o teu coração. Cada vida é um experimento sem precedentes. Essa é só a minha. Vou repetir. Cada vida é um experimento sem precedentes. Essa é a minha. Então, assim, a gente vai errar, a gente vai acertar. Porque sim, cada vida é única, cada pessoa é única. Entenda a maravilhosidade disso. A tua vida é um eterno experimento do início ao fim. Então, pega o teu experimento e vive, e aproveita, e testa, e desapega de qualquer perfeccionismo, cobrança desmedida, e vai viver. Certo? Beijos! Ótima semana para nós!